Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Hoje nós estamos no vídeo de número 24 deste livro, Estrelas no Chão, que estamos lendo do nosso querido Chico Xavier. Aqui nós temos 33 poemas, então já estamos chegando no número 24, que é a história de Dona Amélia. E eu vou esperar mais alguns minutinhos, ver se o pessoal vai entrando, para a gente dar continuidade aqui, ok? Deixa eu ir escrevendo aqui o nome. Mames, boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo certinho? Comigo também, tudo certinho. Fazendo uma pausa aqui no horário do trabalho. Aí, ó, já fiz minha meditação também aqui, que foi até bom, porque dá uma clareada na nossa mente, né? Parar um pouquinho e às vezes são muitas coisas, muitas informações na nossa cabeça, né? E para mim faz um bem danado isso aí. Eu fico até mais tranquila assim para começar a live, né? E falar com vocês. Antunes, boa tarde, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Gabi, cientista espírita, boa tarde, bem-vinda. Como que vocês estão? Vamos fazendo uma pausinha agora na hora do almoço. E deixa eu escrevendo aqui a poesia de hoje. É mais uma vez uma poesia bem interessante, que faz a gente refletir bastante. O nome dela é História de Dona Amélia. É mais uma dessas histórias, né? Esse livro é legal porque ele tem essas histórias, né, em formato de poesia, histórias de vida que a gente para, né, para pensar um pouquinho, para refletir. E é bem gostoso. Vamos lá, então já vou começar. E, e aí o pessoal vai entrando. Qualquer coisa eu repito, porque ele não é tão longo, né? São 4 estrofes só, então vai rapidinho. Vamos lá, então. História de Dona Amélia. Conheci Dona Amélia na fazenda. Dona Amélia Maria Liberata. Linda e rica mulher, mas rude e ingrata. Sempre altiva no estrado de ouro e renda. Deixava o pão mofando preso à lata e gritava: ninguém me desatenda. Procurava conflitos de encomenda para zurzir os servos na chibata. Olha só, né, gente? Boa tarde, Dair Sandra, seja bem-vinda. Então, essa mulher era rica, mas era ruim, né? Uma pessoa um pouquinho ruinzinha, assim, né? Não ia muito fazer as coisas muito bem pelos outros, não. Linda e rica, né? Rude e ingrata, né? Amélia Maria Liberata, né? Linda e rica, rude e ingrata. Então, né, ela queria as coisas do jeito dela, não compartilhava as coisas com ninguém e para ajudar ainda procurava, né, conflitos, buscava conflitos ainda para culpar as pessoas, né? E para levar os servos dela na chibata. Olha a situação, né, que essa mulher veio. E vamos seguindo. Mais tarde veio a morte. A nobre dama padecia o remorso como a chama, quando o fogo se apega à carne nua. O tempo voa, e agora reencarnada, vejo-a sozinha, triste e desprezada, esmolando socorro em cada rua. Cornélio Pires é o poeta. Então, olha só, né, gente? Que coisa que toca a gente, né? Mais uma situação dessas que nem um dia atrás aí que a gente fez também a história de uma pessoa, né? E muitas vezes, né, a gente tem 2 momentos, 2 vidas aqui, 2 situações, né? Ela rica, linda, bem vestida, com todas as posses, com tudo que tinha, né, disponível para ajudar ali as pessoas e ser uma pessoa também para fazer mais, né? Mas o que ela era? Ela era rude e ingrata. E então, ela
levou uma vida inteira, né, fazendo mau uso do que ela tinha ali disponível. Ela tinha servos, mas também não os tratava, longe de tratá-los bem, né? E aí veio a morte, e chega a morte, né, o desencarne, nessa passagem que a gente tem aí, que a gente vai para o mundo espiritual, e com isso vem toda a lembrança, vem a retomada da consciência da pessoa, porque vê o quanto sofreu, né? Muitas vezes essas pessoas que ela maltratou ou que fez coisas muito piores também vêm recobrar essa consciência dela. E ela ficou com esse remorso, com esse arrependimento enorme. E quando ela passa por tudo isso, né, dá a entender aqui que ela pede uma expiação muito forte para ela vir reencarnar, né? Porque ela recobrou a consciência, ela percebeu tudo que ela tinha feito de errado, o que nem sempre acontece, né, com todos os espíritos. Então, no caso dela, parece que ela se arrepende e pede para voltar, né? E volta agora como moradora de rua. E, e isso também faz a gente pensar muito, né, na questão que a gente, claro, tem que entender esses dois pontos, essas duas vidas dela, né? Uma com todos os recursos e uma agora sem nada, mas a gente tem que lembrar, né, da sabedoria divina, da chance que Deus nos dá, essa oportunidade que temos de, de não cairmos, né, nessas tentações novamente. E aí a gente vê hoje, né, como se a gente fosse aqui em cada esquina e visse os moradores de rua, né? E muitas vezes, né, tanta gente passa por situações tão difíceis na vida e que não tem explicação dentro dessa vida. Não tem, porque muitas vezes é a condição, o lar que a pessoa vem, né? Ou mesmo algumas coisas que não dão certo para ela. E ela, né, tão orgulhosa que não dividia nada com ninguém, agora tá pedindo, né, esmolando socorro, pedindo da ajuda do outro. E, e qual que é a nossa parte, né, sempre com isso? Temos compaixão, né? Temos compaixão de todas as pessoas. Nós não somos aqui melhores do que ninguém. A gente não sabe mais do que ninguém, né? Quem sabe das coisas, quem sabe de tudo é Deus, né? A gente tá aqui simplesmente passando por essas experiências, tentando progredir intelectual e principalmente moralmente, mas a gente não entende, né? E a gente fica com dó, né? E a gente muitas vezes está vendo só um lado da situação, né? Nesse caso aqui ela teve a prova da riqueza primeiro, fez super mau uso e arrependida ela pediu, né? E daí, e aqui você até falou, né, Paz e Luz, não fugimos da consciência. Não, e se não for pela gente, é pelos outros, né? Porque tanta gente que ela fez mal, né? Olha só. Boa tarde, Heloísa, seja bem-vindo. E, e aí a gente vê, às vezes, numa situação dessa na rua, mas isso também não serve pra gente ficar pensando, olha, né, tá passando por isso mesmo, merece. Não, esse julgamento não cabe a nós. Esse julgamento não é nosso. A gente está aqui para ajudar, porque cada oportunidade que a gente tem aqui de ajudar o próximo é também uma oportunidade da gente se melhorar, já que estamos todos aqui nas mesmas condições, né? Então vamos deixar a parte de julgamento um pouco para fora hoje, né? Do lado de fora. E a Luísa chegou, eu vou dar uma lidinha, vou aproveitar de novo. Conheci a Dona Amélia na fazenda, Dona Amélia Maria Liberata, linda e rica mulher, mas rude e ingrata, sempre altiva, no estrado de ouro e renda. Deixava o pão mofando preso à lata e gritava: ninguém me desatenda. Procurava conflitos de encomenda para zurzir os servos na chibata. Mais tarde veio a morte. A nobre dama padecia o remorso como a chama, quando o fogo se apega à carne nua. O tempo voa, e agora, reencarnada, vejo-a sozinha, triste e desprezada, esmolando socorro em cada rua. Então, né, mais... O pessoal está me vendo? Acho que deu uma pequena pausa aqui. Finalizei aqui, fiz o finzinho, né, que o tempo voa, e agora, reencarnada, vejo-a sozinha, triste e desprezada, esmolando socorro em cada rua. Então, a gente vê aqui a questão primeiro, né, a prova da riqueza,
e da miséria. E aí eu lembrei, né, gente, daquela parte, o Livro dos Espíritos, ele tem algumas perguntas relacionadas a isso para a gente entender e refletir aqui juntos, que é o capítulo 9 da Lei de Igualdade. Então tem 3 perguntas aqui que eu acho que vale muito a pena a gente refletir e pensar, né, nessas oportunidades. Que é a pergunta 814 do item Provas da Riqueza e da Miséria. Kardec então pergunta, né? Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? E aí os espíritos respondem, né? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Então, muitas vezes, uma situação de dificuldade que a gente passa nessa vida seria como se fosse uma escolha nossa para que a gente também, né, não se deixe cair no orgulho, na vaidade, porque a gente sabe quando a gente escolheu que a gente fez uso, mau uso, né, de tudo isso em um momento, em uma vida anterior. Então, né, nada mais justo, né, a gente ter essas provas disponíveis. Assim como alguém também pode pedir o contrário, né, pedir uma chance para ter uma prova que consiga exercer um poder, que consiga ter um destaque, né? Claro que o espírito sempre escolhe no mundo espiritual com o intuito de ajudar, mas não é bem o que acontece, né? Que, como diz aqui, frequentemente nelas sucumbem, né? Então, muitas vezes não dá certo. A gente escolhe, a gente, né, sabe que muitas vezes fala, né, dá um pouco de dinheiro, né, para outra pessoa, a pessoa vai lá e fez mau uso, né, não aproveita essa oportunidade, né. Então, a gente lá no plano espiritual, quando escolhe, a gente tem mais consciência. 815, a próxima pergunta, né, qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Aí os espíritos respondem: tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então aí cabe a nós, né, na parte da miséria, ter a resignação, ter a paciência de esperar e saber que muitas vezes a gente escolheu passar por essa prova. E cabe também a nós, no caso de tendo uma condição, né, melhor, tendo uma situação um pouco mais aventurada do que outras pessoas, de também fazer bom uso, de não deixar o egoísmo, né, tomar conta das nossas ações, das nossas atitudes, o orgulho, e saber empregar, né, esses bens, essa capacidade que a gente tem de ajudar o outro da melhor maneira. E aí a última pergunta, que é 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Aí os espíritos respondem: é justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Aí Kardec complementa na nota, né? A posição elevada nesse mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão difíceis quanto a miséria. Porque quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para se fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e do seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões, que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso Jesus disse: eu vos digo em verdade, é mais fácil a um camelo passar pelo buraco de uma agulha que a um rico entrar no reino dos céus. Então a gente tem, né, como com a riqueza e com essa capacidade de usar mais recursos, a gente tem uma prova muito grande. E rico a gente não precisa pensar não, né, nos milionários e pessoas famosas, né, que isso é muito distante da gente. Boa tarde, Grupo Coração de Luz, seja bem-vindo. A gente está falando um pouquinho aqui sobre riqueza e miséria. Foi a Dona Amélia nessa história que ela era rica, fez mau uso do que ela tinha, né, disponível e aí ela vem em outra vida, ela escolhe vir na miséria, vir como pedir esmola, né, uma moradora de rua.
E aí a gente acaba pensando, né, essa capacidade que todos nós temos, que não precisamos ser ricos, cheios de recursos, milionários para começar, né, a ajudar. Então, com um pouquinho que a gente tem, talvez a gente faça uma diferença. Então, de repente, quem tem um negócio próprio, abre um negócio próprio, você abre uma lojinha e você tem alguns funcionários, você vai empregar as pessoas, né, assistentes, auxiliares, pessoas para ajudar no caixa e tudo mais. E aí você tem essa possibilidade de fazer o bem, de ajudar o outro. Então, como que você lida com isso? Você vai ser rude, ingrata com as pessoas, né? Como era a dona Amélia? E aí, né? Além disso ainda, você tem uma pessoa que trabalha para você na sua casa, né? Que te ajuda na limpeza da casa. Que muitos de nós, né, temos essa possibilidade. Como você trata essa pessoa? Ah, é simplesmente a faxineira? Né? É só uma pessoa que vem aqui para limpar. Não, é uma pessoa como qualquer outra. Ela tem a vida dela, tem as dificuldades dela, e a gente tem que ter essa consciência de fazer tudo aquilo que tiver no nosso alcance, né? Mesmo com o que não temos tanto assim, né? Não precisa ser tão rico assim para começar. Boa tarde, João. Só um pouquinho, eu vou fazer um resumo de novo. Essa é a história, né? Eu vou ler, aí é mais rápido do que contar, que é rapidinho a leitura. Chama História de Dona Amélia. Conheci Dona Amélia na fazenda, Dona Amélia Maria Liberata. Linda e rica mulher, mas rude e ingrata, sempre altiva, no estrado de ouro e renda. Deixava o pão mofando preso à lata e gritava: ninguém me desatenda. Procurava conflitos de encomenda para zurzir os servos na chibata. Mais tarde veio a morte, a nobre dama. Padecia o remorso como a chama, quando o fogo se apega à carne nua. O tempo voa e agora reencarnada vejo-a sozinha, triste e desprezada, esmolando socorro em cada rua. Então, né, dessas possibilidades, né, João? Eu li a parte do Livro dos Espíritos sobre a questão das provas da riqueza e da miséria, né? Como que a gente pode fazer uso disso? Que a miséria é muito mais a pessoa viver, né? Nessa condição de pedir esmola com resignação, e o rico é fazer bom uso, o que raramente acontece, né? Fazer o bom uso, muito sucumbe, como responde os espíritos aqui. E aí a gente pensa em qualquer coisa, qualquer lugar que a gente vai, né? Como diz a Luísa aqui, a riqueza e a pobreza são duas provas de difícil superação. Sim, porque a pobreza você acaba questionando, né, essa má sorte, né, esse azar que a gente tem. E por que que isso não acontece comigo? E aí você entra muitas vezes numa onda de comparação com o outro, de pessoas que estudaram com você, que tiveram no mesmo momento de vida que você e de repente tiveram um sucesso que você não teve, né, no campo profissional ou em outros campos da vida também, né? Porque a gente pode falar muito bem de uma pessoa que constitui uma família, a outra também não constitui, é sozinha, né? Não precisa ser só de bens, né? E aí a gente se cai no nosso questionamento, no nosso julgamento, na questão de comparar o outro, né? Por que tal pessoa já tem tudo isso? Olha, ela já tem um carro zero, eu nem consegui, mal consegui comprar o meu aqui, né, parcelado. E aí a gente se pega nessas comparações que não ajudam em nada. E, e aí a gente pensa, né, em poucas oportunidades que tem. Quando você está já numa empresa, trabalha em uma empresa e você tem pessoas, né, em uma equipe que dependem de você, você tem uma liderança, mesmo que não seja um cargo tão alto, mas você tem uma responsabilidade com essas pessoas e você também ajuda a manter um ambiente sadio, um ambiente que as pessoas consigam trabalhar visando ajudar ao outro. E a gente é muito responsável, né? Quando a gente tem um pouquinho de poder na mão, quando tem essa condição assim de proporcionar algo aos outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente faz isso, né? Aloísio, sermos gratos a todos que nos auxiliam de qualquer forma. Soninha, boa tarde, seja bem-vinda. Mames, muitos, quanto mais tem, mais quer, poucos dividem. É, porque é exatamente o que fala aqui no livro dos Espíritos, né? A pessoa se compara muito ao outro, e aí quanto mais se tem, mais
vai se apegando nessas questões da terra, essas questões de ter algo melhor, né? Tem um celularzinho assim, aí vê o outro que já tem, né? Já tem um recurso melhor. Aí daqui um mês lança um outro celular que a câmera já é melhor, e não sei o que, e você fica se apegando nessas coisas materiais e não percebe, né? Não percebe como a sua cabeça está em relação a isso, né? Não que a gente não tenha que ter essas coisas, não é errado ter as coisas materiais, mas a gente tem que pensar muito como a nossa cabeça está em relação a isso, né? Eu sempre penso assim, acontece um acidente com o celular, né? Quebra o celular, dá uma lascadinha, uma quebradinha. Como que você se sente? Parece que acabou sua vida, né? Se parece que acabou sua vida, acabou o mundo, peraí, vamos brecar. Vamos ver o que aconteceu, que você está dando muito valor para a parte material. A gente tem que ter, é uma ferramenta que a gente tem que fazer bom uso, né? Não o mérito, o resultado do seu esforço, nada tira. Você pode ter sim, tem que conquistar as coisas, né? A gente também está aqui numa situação que a gente vai comprando as coisas também que a gente precisa ou que a gente gosta, mas a gente tem que tomar cuidado com o valor que a gente dá a isso. Então, se isso está sendo muito mais importante do que qualquer outra coisa, uma lascada no celular, uma riscadinha no carro, alguma coisa que acontece assim e o mundo acabou para você, peraí, já é um motivo da gente levantar a mão aqui, deixa eu repensar o que eu tô fazendo, né? E não dá muito certo, não. O ver João Carlos, em termos de equívoco, é parecido com o da semana passada, do rapaz que queria desencarnar para descansar. A pessoa não tem ideia, né? Porque vem ela não pediu, né, para desencarnar dessa vez, mas foi só quando a morte veio que percebeu tudo o que tinha feito, né? Então, certamente é uma pessoa que ela não tem uma fé em Deus e não acreditava, né, nas lições de Jesus, não seguia auxiliar ao próximo, né, e tratar o próximo como gostaria que tratasse a você mesmo. Então, é uma coisa complicada, né, se a gente pensar. Vamos ver aqui, e daí o ter não é errado, mas não devemos esquecer do nosso semelhante. Sim, tudo é o valor, né, que você dá, porque também às vezes a pessoa não tem muito e não precisa ter muito para você dar muito valor, né? A partir do momento que você está dando mais valor a uma coisa sua do que alguém da sua família ou algo que aconteceu, aí já tem alguma coisa errada, né? Então a gente tem que pensar mesmo, né, em fazer bom uso. E sempre tratar bem, né, as pessoas que estão junto com a gente, familiares e amigos, obviamente, mas também pessoas que estão prestando algum tipo de serviço para a gente, que trabalham junto com a gente, porque é também de nossa responsabilidade, né, como elas estão. E certamente quando a gente desencarnar e for para o plano espiritual e retomar a nossa consciência, essas pessoas elas podem vir para lembrá-lo daquilo que você fez de errado ou para agradecê-lo o apoio no momento que você deu. Então a escolha é sua, né? A responsabilidade é sua de como você quer ser lembrado, porque nada fica impune. Né? Muitas vezes nessa vida a gente vê, igual minha mamis falou, pessoas que querem, né, a ganância, querem mostrar para todo mundo, querem aparentar uma vida feliz e uma vida que está tudo bem, sempre com posses, e a gente, muitas vezes as pessoas, né, acabam mais para o final da vida dando um pouco mais de valor a isso, percebendo, caindo em si o que aconteceu, o que isso é uma super oportunidade, porque muitas vezes a pessoa fala, já tenho uma certa idade, né? Não tenho mais nada aqui para aprender, só estou esperando a morte, né? A pessoa que fica bem já descrente, né, do que tem aqui de missão de vida para fazer e já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Mas não, até o último suspiro que a gente está aqui, até o nosso último minuto de vida, a gente pode resolver muita coisa e a gente pode cair em si. De repente, esses últimos minutos que ficamos aqui e deu oportunidade de pedir perdão para alguém ou de cair em consciência e perceber como que fez tudo errado,
é um arrependimento e vale. Então, se você olha a chance que todos nós temos, né? A chance que Deus nos dá, se você viveu 50 anos de erro na sua vida, se você se arrepender no final da sua vida, de verdade buscar a consciência, enquanto aqui na Terra há um mérito em tudo isso. Então, né, não precisa igual essa mulher chegar, desencarnar lá, perceber e retomar a consciência. Não, pode pensar aqui. A gente pode revisar a partir de hoje o valor que a gente está dando para as coisas, como que a gente está sendo com as pessoas que estão ao nosso redor, ou pessoas que trabalham junto com a gente, ou que prestam algum serviço para a gente. A gente está sendo o máximo de gentil que a gente consegue? A gente está tratando as pessoas do jeito que você gostaria que outro te tratasse, né? Do jeito que você, do mesmo jeito que você vai em um lugar, eu sempre lembro, né, que meu primeiro emprego eu trabalhei em telemarketing. E era uma coisa engraçada que nem de telefone eu gostava, né? Mas eu trabalhei em telemarketing, fui lá. E aí eu trabalhei por um tempo lá, foi quase um ano, e muitas vezes, né, as pessoas vêm com pedradas já e falando, muitas vezes era, ai, nada, não é nada contra você, mas ó, aí vinha, falava da empresa, né, e falava mal de todo mundo, a pessoa desabafava, às vezes pedia até desculpa, então é um ambiente de muita pressão. E aí, por eu ter passado por isso, eu tenho muita empatia quando liga alguém de telemarketing em casa, né? Perturbando, porque né, ninguém fica feliz quando atende alguém de telemarketing. E eu tenho até um pouco mais de empatia, assim, de pedir por favor, de falar, olha, né, não sou interessada, eu agradeço, tal, tal, tal. Não falo, não quero, agora não sei o que, não posso. Eu procuro não falar desse jeito, né? Porque eu sei a pressão que a pessoa está sofrendo lá no ambiente de trabalho. Então, custa para a gente ser um pouquinho mais gentil, porque para mim, quando acontecia uma coisa dessas, de alguém ligar e ó, falar mal, mesmo que seja da empresa, não por mim, eu ficava me sentindo mal depois. Eu lembro eu saindo de lá, indo tomar um chazinho, um remédio para dor de cabeça, porque isso consome a gente. E isso que eu nem trabalhava com meta, né? Que eles têm, geralmente tem meta, né? De vender tal coisa, não sei o quê. Eu não trabalhava na parte de metas, mas já me deixava assim desequilibrada de ouvir alguém falando. Então mexia comigo. Eu fico pensando nessas pessoas, né, que estão lá, muitas vezes é a única oportunidade que elas têm, estão ali passando por diversas dificuldades na vida, então basta a gente ter um pouquinho, né, de empatia com os outros. E é para todo mundo pensar, né? Nisso aí eu tento nunca ser rude com ninguém, né? Que a gente não sabe o que cada um tá passando. Espíritas Unidos pelo Amor, sejam bem-vindos, boa tarde. João Carlos, por causa dessas histórias que falei, que gostaria de saber das experiências passadas, principalmente em termos de dinheiro e poder. Ah, que você falou que tinha interesse pela regressão, né? É uma curiosidade, né, que a gente acaba tendo. A gente não sabe se teve essa oportunidade ou não, se fez é, muito mau uso ou pouco mau uso, né? Porque se também tivéssemos feito muito bom uso, acho que a gente estaria, né, não estaria passando por tantas expiações ou provas aqui, né? Então e também eu acho também, João, que muito também reflete em como que a gente leva as coisas da nossa vida hoje, principalmente no inconsciente. Então, se você é uma pessoa, imagina, eu conheço gente assim, eu não penso dessa maneira, mas a pessoa às vezes fala, ai, eu não posso ter um cartão de crédito, porque senão eu gasto tudo, eu não tenho esse controle. Né, com a minha conta, eu não consigo. Então, às vezes, é alguma coisa que você passou que você precisa dessa prova mesmo e você já está, né, se despertando para conseguir fazer bom uso, para olhar melhor. Significa então que no passado talvez o uso não foi tão bom assim, né? E eu sempre penso nesse sentido, né? E porque quando a gente tem alguma situação que a gente precisa passar uma dificuldade e vem essa prova, é porque você não a superou ainda, né? Então já é um ponto de atenção nessa vida, né? Você fala, olha, né, eu não me seguro, eu não me seguro em comer comida, né? Gosto muito de comer comida. Então,
Talvez é um ponto que você tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Como que tá a sua relação? Dinheiro, a mesma coisa, poder. Então, eu acho que tem alguma ligação, né? Eu acredito. Depois eu posso até procurar depois dentro de Kardec nas obras para ver, né? Se faz sentido mesmo nessa questão de não ter algo ainda resolvido. Aloísio, eu também não, acho que ele tá falando de ser gentil, né, com as pessoas, de não ser rude, né, quando atende telefone. Elaine, seja bem-vinda, boa tarde. Aloísio falando, regressão, João, só se for por um profissional extremamente competente e por uma razão que possa lhe auxiliar. Dr. Alberto Almeida explica muito bem esse assunto. Acompanhe as lives dele, que são muito esclarecedoras. É, é bom saber, né? Porque tem que ser mesmo, né? Tem casas espíritas, né, que fazem esse atendimento. Aqui no ABC, acho que eu sei de uma que faz, que eu já ouvi falar. A que eu frequento não faz. E tem que ser um profissional capacitado, né? Com certeza. E fica bom, fica a dica aí, né? Então, para quem tiver interesse. O João Carlos, não sou perdulário e graças a Deus eu consigo obter para o básico. Não, a gente sempre é ajudado, né? E muitas vezes quando falta, aparece, né, a solução de alguma maneira. Se a gente ir para o caminho certo e prestar atenção, né? Deixar nosso orgulho de lado também. E as soluções vão aparecendo, né? Pessoal, eu vou finalizando já aqui, tá bom? Que eu vou voltar aqui para o meu horário de trabalho. E muito obrigada pela companhia de todos vocês. Gratidão. Espero vocês amanhã, 1h30 da tarde, novamente. E tenha um ótimo final de dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.